Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder entrevistar um grande nome e dona de uma grande história. Falo dela, a biomédica e farmacêutica esteta Luísa Somerlatti, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? Voltar à minha terra natal, que eu tanto amo. Exato. E Luísa, para começar nosso bate-papo, tenho feito essa pergunta inicialmente para todos os entrevistados, porque se existe uma concordância geral em boa parte da população nacional, é que hoje em dia, principalmente depois do advento nefasto da pandemia, o debate acerca da saúde mental de todos nós voltou à tona e tem sido muito frequente na internet, nas rodas de conversa, na relação com familiares, com amigos, com o marido, com os filhos, enfim. Feita essa pequena introdução, como você tá? Como é que tá a sua saúde mental? Como tem sido este ano de 2024 para você? Graças a Deus, estou muito bem, né? Acho que eu posso falar que eu nunca tive problemas graves, assim. Acho que a pandemia em si, ela gerou uma certa ansiedade para todos. Sim. Difícil hoje uma pessoa que não seja um pouco ansiosa, Sim. né? Mas eu sou uma pessoa muito bem esclarecida e quando eu tive um pouco de ansiedade, eu procurei ajuda e hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Que legal, amém, que bom. E em relação à sua vida, e como eu costumo dizer que aqui a gente cria memórias e eterniza histórias. Como é que era a Luísa nos tempos de Colégio Bituruna e Colégio Imaculada? É uma diferença muito grande, né? São 21 anos atrás, é muito tempo. Sim. Eu acho que nesses 21 anos existiram várias Luísas, né? Várias versões? Várias versões. A Luísa de escola, a Luísa de faculdade, Sim. a Luísa formada, a Luísa mãe e hoje a Luísa empreendedora, profissional, mãe, né? E hoje como professora também de cursos livres, né? No ramo da estética. Qual que é a grande lembrança que você tem tanto de Colégio Bituruna, Colégio Imaculada? Escolha qual a lembrança, independentemente do colégio que você esteve inserida, mas qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio, aquele tipo de lembrança que você se lembra todos os dias, ou quando você passa em frente em uma dessas escolas aqui em Valadares, vem logo na sua cabeça? As amizades, né? Eu criei vínculos muito fortes aqui. Legal. Eu sempre gostei muito de esporte, essa época do esporte também era bem significativa para mim. Então, eu carrego boas amizades daqui. Ganhou muito Jopic no Imaculada? Sim. No Imaculada era Jopic, no Bituruna, esqueci. Eu também não lembro. Eu entrevistei uma pessoa de Bituruna que ela falou o nome, agora eu esqueci. Mas que bom que você sempre foi muito ligada ao esporte. Em relação a ser uma biomédica, Sim. você que foi escolhida para essa área ou essa área que te puxou para ela? A área que me puxou. Eu sou filha de pai e mãe dentista e nunca quis medicina e nem odontologia. E também não tinha simpatia pela farmácia. Então, eu sempre gostei de pesquisa, sempre gostei de desvendar as coisas. Por que eu tinha aquela doença? Por que eu estava doente? E a biomedicina é uma profissão muito nova, né? No mercado. Sim, exato. A odontologia, a farmácia são profissões bem antigas, diferentemente da biomedicina, Sim. né? Então, eu fui para a biomedicina e estudei com muita gente que era até mesmo frustrado, porque a gente tem esse estereótipo, quem fez biomedicina é porque não passou em medicina. E tem. Nós começamos em 60, colegas formamos 29. Sim. Então, eu entrei para esse ramo da biomedicina por conta disso. E acabei fazendo farmácia com o tempo, porque a biomedicina ainda ela não é muito reconhecida ainda. Hoje em dia, de 5 anos para cá, por conta da estética e por conta também da pandemia, né? Sim. Porque é a biomédica que desvendou o código genético do coronavírus. Então, a biomedicina ela vem sendo mais valorizada de uns anos para cá. Mas se você me perguntasse se eu faria biomedicina de novo, há 5 anos atrás, eu não indicaria.
Hoje eu indico e tenho orgulho de falar que eu sou biomédica. Legal. E fiz a farmácia por conta de interior, porque não existe cargo de biomedicina na maioria das prefeituras. E eu voltei para Bahia e lá eles me contratavam, só que não me contratavam de maneira legal, assim, de maneira justa, né, como biomédica. Então a própria prefeitura, Luísa, por que você não faz farmácia que a gente vai conseguir te contratar? Aí nisso vieram os filhos, né? Vieram as pós-graduações, aí eu fui intercalando. Aí tem 2 anos que eu concluí a farmácia, que hoje, para mim, já não faz sentido. O seu nome é uma grande marca quando a gente pensa em procedimentos estéticos e num mundo mais belo e em autoestimas renovadas e realçadas. O que mais te encanta no que você faz atualmente? Para mim, o que mais, assim, me deixa feliz hoje é poder transformar vidas. Hoje eu consigo transformar, você poder devolver a estética da pessoa, porque eu costumo dizer com os meus pacientes, principalmente hoje no ramo da harmonização íntima, seja masculina ou feminina, Sim. Estética é saúde mental, sobre Exato. o que nós começamos a falar. Sim. Então, poder entregar isso, devolver essa autoestima para aquela pessoa que às vezes tem algo que incomoda, é muito satisfatório. Sobre a autoestima e sobre os procedimentos estéticos. Você que atua nessa área de forma muito direta e tem um contato diário com vários tipos de histórias, de pessoas com vários tipos de relatos que chegam até você e de seres humanos que chegam até você com as mais variadas ideias possíveis do que elas querem para si. Existe um debate muito latente na sociedade sobre qual é o preço de uma vaidade muito exacerbada. Isso vale tanto para vocês mulheres, mas também para os homens. Logo, te pergunto, qual que é o preço de uma vaidade tão elevada e tão acentuada? E quando esse tipo de estatização desse modo de vaidade tão longínquo pode prejudicar a saúde de uma pessoa? Então, isso para mim ainda me assusta, esse nível de vaidade das pessoas. Mesmo trabalhando na área da estética, eu sempre falo com meus pacientes que menos é mais, sempre. E eu vim de um curso onde o próprio profissional pregava isso. E eu vejo que tem muitas intercorrências justamente por isso. Sim. Porque o preço da vaidade é grande e às vezes você paga por aquilo ali. Porque, como eu te falei, está envolvida a saúde mental. Então, se você não está bem consigo mesmo, você desconta muito na estética. Eu vejo isso com os meus pacientes dentro da clínica, no dia a dia. Colocam 1 ml, 2 ml, 3 ml, por aí vai. E às vezes não tem fim. Chega um determinado momento que eu me posiciono. Não, eu não vou colocar mais, porque não faz sentido. Sim. Eu prefiro ser verdadeira com meu paciente. Olha, vai ficar feio. Não vai ficar legal. Você quer? Quero. Ok, eu respeito a sua vontade. Mas eu sempre mostro as duas vertentes, né? E também tem essa questão de você ficar disfórmico, né? Você acaba perdendo a sua identidade. Exato. Sempre quando alguém chega lá para mim, eu falo, olha, vamos colocar menos, porque não adianta eu colocar 10 ml em você, Gustavo, e você chegar na frente do espelho e não se reconhecer. Aí você fala assim, não era aquilo que eu queria, eu quero tirar, então isso já envolve uma frustração. Então, tudo isso envolve saúde mental. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Pegando um gancho nisso que você acabou de falar, vem na minha cabeça algo que você faz com muita maestria e está por dentro dessa temática, que é a harmonização glútea. Isso. E nós sabemos que ter um bumbum muito em cima, bem trabalhado, é o sonho de muitas mulheres e também de alguns homens. Mas aonde eu quero chegar? Como é que funciona esse tipo de trabalho? Porque há alguns anos era inimaginável você pensar que uma pessoa tinha ali um glúteo bem esculpido, bonito, avantajado, se não fosse mediante aos resultados de um bom treino na musculação ou crossfit, enfim. Mas hoje existe a harmonização glútea. Como é que funciona isso? Então, isso é o sonho de toda mulher brasileira, né? Isso aí eu posso afirmar de A a Z, com Sim. todas as letras, que é o sonho de toda mulher. E assim, a harmonização glútea, ela envolve muito mais do que simplesmente esculpir. Nós temos 4 tipos de glúteo, né? Que é o quadrado, o redondo,
ou em forma de coração e em forma de V. A maioria da população tem que é em forma de quadrado, principalmente depois da pandemia. Esse tipo de glúteo ele se expressou de uma maneira muito grande, porque todas as pessoas engordaram demais na pandemia, né? Agora, o bumbum mais desejado é o bumbum redondo e o bumbum em forma de coração. O bumbum em forma de V já é um bumbum com uma deficiência de musculatura. Então, existe toda uma avaliação. Não é simplesmente, eu quero chegar e fazer o preenchimento de bumbum. Existe tratamento, né? Eu falo que é uma tríade, né? Ou você vai fazer um esvaziamento de gordura, que é tirar a gordura de uma determinada região para deixar o seu bumbum harmônico. Ou você vai estimular colágeno para manter ele firme, ou você vai preencher. Então, existe essa tríade aí na harmonização glútea. Então, não é simplesmente chegar, eu quero fazer meu bumbum. Não, existe toda uma avaliação, existe todo um tratamento, existe essa questão do bem-estar, né? Porque a estética, em primeiro lugar, ela tem que ter saúde. Todo tipo de pessoa pode recorrer a você, por exemplo, para poder estar fazendo esse tipo de procedimento em si? Pode, desde que não tenha nenhuma patologia que possa comprometer sua saúde, né? Um paciente que seja diabético, que tenha câncer, patologias que possam vir, uma fibromialgia, um lúpus, né? São patologias que eu preciso pedir autorização médica. Como eu consigo perceber, andando na rua, num ambiente de academia, que uma pessoa, um homem ou uma mulher, principalmente, tem ali um glúteo avantajado, não por conta de um treino bem feito, de anos de dieta, de academia, mas sim por conta da harmonização glútea. Quem é leigo, como eu, por exemplo, é possível perceber isso? Não, eu posso falar que é muito imperceptível. O que ele deixa de uma maneira bem clara é quando esse glúteo é de PMMA, né? Que ele fica muito empinado, muito redondo. Para quem não sabe, né? O PMMA é uma substância chamada polimetilmetacrilato. A gente conhece popularmente falando como um plástico derretido, é uma substância que nos traz muito risco à saúde, né? Então, tudo aquilo que é permanente traz muito risco à saúde. É uma substância que eu não utilizo e que eu abomino, né? Vocês podem perguntar para qualquer tipo de cirurgião plástico, eles também abominam, porque é um produto que só sai quando você tem que rasgar, literalmente, você tem que cortar. Nossa. Então, ele é muito arriscado, ele traz muito risco para o organismo. Então, esse tipo de bumbum é o bumbum mais perceptível, porque ele, né, volumiza demais. A harmonização glútea a gente deixa de uma maneira bem sutil. Claro que se tem uma pessoa que quer colocar muito, você vai perceber. Sim. Mas na maioria das vezes ele não é perceptível. A sua voz é uma das principais vozes quando a gente pensa em procedimentos estéticos e nesse mundo atual totalmente voltado para estética e para beleza acima de tudo e de todos. Claro que não para todo mundo, mas muitas pessoas pensam dessa forma. Eu imagino que você convive com esse tipo de pensamento durante vários dias da sua semana. Qual que é a sua visão, doutor, em relação à questão desse mundo da harmonização? Porque vai da harmonização glútea até a harmonização facial. E hoje em dia nós estamos vivendo a era dos procedimentos estéticos e principalmente a era da harmonização, que envolve e engloba vários tipos de profissionais. Uma biomédica e uma farmacêutica esteta, como é o seu caso, e vai até um dentista para poder fazer uma harmonização facial, por exemplo. Enfim, como é que você vê esse cenário atual desse mundo tão voltado para harmonizações e procedimentos estéticos? Então, eu acho que esse cenário, ele se popularizou demais. Hoje, em cada esquina você vê um profissional fazendo. E eu acho que você tem que ter muita dedicação e muito estudo para você mexer no rosto de alguém. Seja no rosto, seja no corpo. Claro, claro. Quando você falou sobre dentista, eu valorizo muito a classe odontológica, né? Como eu falei anteriormente, eu sou filha de dentistas e casada com um dentista. E o dentista hoje, na parte do facial, ele é o profissional mais apto. Até mesmo mais que um próprio médico. Legal. Porque ele estuda 2 vezes mais anatomia de cabeça e pescoço do que os médicos. E do que eu, ou um farmacêutico, ou um enfermeiro. E isso me ajudou demais, por ser filha de dentista. Claro.
sobre conseguir identificar uma deficiência óssea ou uma... Porque quando você tem uma deficiência óssea, você tem uma atrofia, você acaba tendo uma flacidez, você acaba tendo rugas mais profundas. Se você é classe 2, que é um pouquinho do queixo para dentro, se você é classe 3. Então, tudo isso me ajudou demais a trabalhar nisso daí. Então, hoje você tem que ter o seu diferencial. A estética, ela evolui na velocidade da luz. Igual, por exemplo, hoje estou trabalhando mais com a harmonização íntima, masculina e feminina, do que propriamente falando o glúteo. O glúteo, ele vem aí de um boom de 2 anos para cá. E hoje o boom da estética é o quê? A harmonização íntima, masculina e feminina. Sobre a harmonização íntima, voltada para o público masculino, quais são os tipos de procedimentos que os homens estão procurando para poder estar ali fazendo uma harmonização íntima? São vários procedimentos, né? Normalmente, a harmonização íntima masculina, ela é voltada para tanto o crescimento peniano, quanto para poder engrossar. A gente também tem o escrotox, que é a aplicação da toxina botulínica na bolsa escrotal. E temos também o antox, que é a aplicação da toxina botulínica na região anal, que ela ajuda para que o paciente tenha uma relação sexual de uma maneira mais confortável, ou mesmo para aquele paciente que tenha fissuras ou até mesmo hemorroida, porque ele relaxa a musculatura anal e aquilo ali você consegue ter um cuidado maior com aquela região. Sobre a sua vida como farmacêutica, esteta e biomédica, como é que você classificaria toda a história que você vem construindo desde quando você optou em fazer biomedicina e desde o momento que eu imagino que você, um belo dia, se olhou no espelho e falou para você mesmo: poxa, eu tô conseguindo alcançar tudo aquilo que eu sonhei dentro de uma área onde eu sou muito respeitada pelas pessoas que me procuram e pelas pessoas que acompanham meu trabalho, por exemplo, na rede social. Aí eu tô falando, imaginando algo que você um dia certamente já falou isso de frente pro espelho, ou conversando com o seu marido, ou conversando com Deus, enfim. Como é que você classificaria toda a sua trajetória e história? Evolução, né? Dia após dia. Eu sou muito determinada. Sempre fui muito determinada. Sim. E desde que eu me formei, eu fui a primeira da minha turma a conseguir emprego. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Foi até um laboratório aqui em Valadares, que é o laboratório Label. Tenho com muito carinho. E depois eu fui para Teixeira de Freitas, voltei para Bahia. E lá eu ingressei num ramo completamente diferente, que era diretora do Banco de Sangue, que é igual a Hemominas aqui, lá se chama Hemoba. Sim. Que foi a minha maior escola de vida. Que legal. E eu aprendi a gerenciar. E essa questão de gerenciar, de cuidar, isso me ajudou demais. Como profissional e principalmente como pessoa. Eu trabalhei 3 anos nesse banco de sangue e trabalhei 1 ano sendo diretora da oncologia. Da oncologia do município, que atende toda a região, que se chama Unacom. Então, assim, foi uma evolução muito grande. Depois que eu saí da Unacom, que eu tive meu primeiro filho, eu passei a dar plantão. Eu fiquei anos dando plantão, né, no hospital regional, né, da cidade. E essa questão de ser filha de dentistas me trouxe para esse ramo da estética. Porque eu trabalho com um procedimento também que não é tão conhecido, que se chama PRF. O que é isso? PRF é fibrina rica em plaqueta, que ela é originária do nosso próprio sangue. Então, eu tiro o sangue do paciente, centrifugo e devolvo para o dentista na forma de enxerto. Então, aquilo ali regenera. Tem fator de crescimento, leucócitos e plaquetas. Então, é uma regeneração tecidual. Então, eu estimulo o crescimento ósseo, tanto de tecido mole, que é pele, quanto tecido duro, osso. Então, é uma área que eu já trabalho tem 7 anos. Então, só tem eu na minha região que faço isso lá, entendeu? Faço isso também com alguns médicos, para essa parte de regeneração óssea, como, por exemplo, cabeça de fêmur, né? Sim. Necrosada. Então, a gente coloca isso aí dentro do fêmur e regenera e a pessoa volta a andar normalmente, sem precisar trocar ou até mesmo postergar uma possível prótese, né? Então, é uma evolução. Eu vejo que o universo foi me direcionando. Claro que se eu também não fosse determinada e corresse atrás, eu não iria chegar onde eu cheguei. E hoje eu estou muito feliz de onde eu cheguei e muito orgulhosa de mim. Sobre
essa parte que você acabou de explicitar, e eu quero falar sobre ela porque parece que é um ponto pacífico entre as pessoas que, de alguma forma, já trabalharam ou já tiveram contato na parte médica, na parte da saúde como um todo, no sistema de saúde como um todo, melhor dizendo, perdão, com setores voltados para pacientes oncológicos. E é um relato muito recorrente de que muitas pessoas falam, não, quando eu, de alguma forma ou de outra, eu tive contato com pessoas, com pacientes oncológicos, a minha vida mudou no sentido de eu dar mais valor à minha existência e de ver o que de fato é uma dificuldade na vida, porque você se depara com muitas situações que você fica mais humanizado e acaba tendo um amor pela sua própria vida, pela sua saúde, fora do comum. Trabalhar em um setor voltado para esse tipo de paciente, para esse tipo de atendimento, te deu esse tipo de bagagem de ser mais humana e valorizar mais a sua vida? Com certeza, sem sombra de dúvidas, e principalmente volta também para essa parte estética. Porque eu, quando eu fui diretora, né, foi mais ou menos na época quando o governo dava direito, dava não, é lei, né, dá direito à mulher a ter reconstrução da mama, quando Sim. ela faz mastectomia total, que é a retirada completa Sim. da mama. E eu lembro que chegavam mulheres na porta da minha sala chorando e falavam assim, doutora, meu marido não me ama, meu marido não me quer mais, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso ter a minha cirurgia, eu preciso devolver a minha estética, a minha autoestima. E não só como isso é o mínimo, né? Isso para mim é o mínimo, a saúde ela fala muito mais. Claro. Né? Então isso faz a gente refletir muito sobre a vida, né? Sobre que a gente não é nada. Amanhã a gente não pode não estar aqui. Daqui meia hora, né? Eu posso atravessar a rua, Deus me livre, acontecer Amém, alguma claro. coisa. Mas são situações que todos nós estamos passíveis de acontecer. Existem vários tipos de profissionais que são capazes, através do seu trabalho, de realçar autoestimas. Desde um cabeleireiro, desde uma design de sobrancelhas, até uma médica, biomédica, farmacêutica, estética, como é o seu caso. Qual que foi o grande relato, aquele tipo de trabalho que você fez, que você obteve um relato que mudou o seu dia e que você vai guardar para sempre contigo, seja com a harmonização glútea, enfim. Qual que foi aquele relato que mais te impactou e que te deu orgulho de fazer o que você faz? Olha, é difícil você classificar, porque cada um tem o seu impacto, tem a sua diferença ali. É muito difícil, assim, porque são pessoas, cada um tem a sua experiência, né? Às vezes incomoda uma olheira em um, às vezes incomoda o nariz em outro, o bumbum em outro, ou incomoda o pênis, ou incomoda a vagina. Mas tem um relato de uma harmonização íntima feminina que eu fiz. Ela chegou na minha clínica desesperada. Ela falou, doutora, eu não tenho mais relação sexual, eu não troco de roupa na frente do espelho, a minha, né, no caso, os pequenos lábios dela eram tão grandes que cortava ela, machucava, o atrito na roupa machucava ela. E na primeira sessão, ela me abraçava, ela falou, pelo amor de Deus, você devolveu a minha vida. E com 15 dias ela quis mais, e aí eu consegui recuperar a estética íntima dela por completo, sem que precisasse que ela fizesse cirurgia, porque ela tem aversão à cirurgia. E realmente ela era uma paciente indicativa de cirurgia, Sim. de cortar os pequenos lábios, né, para ele não ficar exposto e não cortar ela. Sim. Só que com essa sessão eu consegui recuperar, né? Isso é o mínimo, né? Mas a gente, na época também do banco de sangue, eu tenho relatos assim absurdos de pacientes que precisavam de bolsa de sangue e que a gente faz isso aqui, né? Graças a Deus, no tempo que eu trabalhei lá, eu nunca deixei faltar uma bolsa de sangue. Isso aí eu tenho essa consciência limpa. Graças a Deus, trabalhei muito, honrei muito meu nome para que isso não acontecesse. Como, por exemplo, um amigo nosso que ele, na minha região lá, ele levou um tiro e esse tiro pegou no coração. E ele era O negativo. O negativo é o doador universal. Ele doa para todos os tipos de sangue, porém ele só recebe dele. E no dia ele tomou 12 bolsas de O negativo, que isso é muito difícil ter hoje no banco de sangue. Claro. E eu tinha 18.
em estoque. Então, assim, eu carrego essa paz, essa tranquilidade, assim. É porque a saúde, até mesmo dando plantão no laboratório, você atendendo um paciente que precisa, eles são muito, muito gratos, assim. Eles devem ter uma devolutiva muito bacana. Qual foi o grande sonho que você já realizou na sua vida sendo farmacêutica, esteta e biomédica? Conseguir devolver essa autoestima para os pacientes. Às vezes mostrar para eles... Tem muito paciente que chega, eu tô incomodada com o bigode chinês. Mas não adianta eu tratar o bigode chinês se eu não estou tratando a causa, a consequência, o que está dando aquele bigode chinês. E às vezes eu consigo mostrar para o paciente, às vezes não, na maioria das vezes, né? Porque o bigode chinês ele é fruto de um derretimento de face. Então não adianta eu só preencher aqui, sendo que eu preciso tratar essa causa aqui, né? Que eu falo que a gente envelhece, a gente envelhece porque a gente perde músculo, osso e gordura. Sim. Então não adianta eu só preencher aqui, que eu não vou tratar, vai dar um efeito Cinderela. Pouco tempo depois volta. Aí a pessoa vai sair falando mal de mim, porque eu não consegui resolver. E eu tô ali para resolver. Com certeza. Doutora, qual que foi o grande sonho que você ainda pretende realizar sendo farmacêutica, esteta e biomédica? Pode parecer grande, né? Mas ser conhecida a nível nacional e internacional. Como referência da área. Graças a Deus, a nível nacional, eu tenho conseguido dia após dia. Você já conseguiu, aí, já realizou. Eu rodei bastante aí ano passado. Vitória, Maranhão, Florianópolis. Eu fiquei muito tempo dando curso em Florianópolis. São Paulo. Então, assim, aqui. Então, eu tenho conseguido, graças a Deus, com minhas próprias pernas. Claro, sempre com uma ajuda de um amigo ou outro, né? O networking nessa área nossa da estética, ele é fundamental. Sobre a área da estética e sobre as funções que você exerce nesse segmento, qual que é o maior desafio atualmente? Porque por mais que possa parecer meio que louco, né? Porque, como nós falamos aqui durante muito tempo do nosso bate-papo, nós estamos vivendo a era das harmonizações, dos procedimentos estéticos. Logo, é até impossível você parar e pensar, nossa, deve ter muita dificuldade para esses tipos de profissionais que atuam nessas áreas. Sendo que, na verdade, eu como leigo posso pensar, mas eu posso estar errado. Não tem, porque hoje em dia todo mundo procura todo tipo de profissional que realiza algum tipo de procedimento estético. Mas como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Qual que é o maior desafio hoje, outubro de 2024, de ser uma biomédica e farmacêutica esteta? A questão da inovação, né? Nós, como profissionais, nós somos autônomos, né? Então, a estética em si, ela não é só harmonizar. Você também tem que ter um pouco de gestão. Exato. Ali. Porque não é todo dia, toda hora que você tem um botox, que você tem um preenchimento. Então, você tem que se organizar. E a faculdade, ela não te ensina isso. Né? Então, você tem que aprender isso daí. Você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, com o que você fala também com os pacientes. Eu tenho pacientes... Inclusive, um paciente que chegou para mim recentemente falou, eu estou fazendo harmonização porque minha mãe sempre falou que eu fiquei com a inteligência e meu irmão com a beleza. O quanto isso aí não impactou na vida daquela pessoa. E eu, como profissional, eu tô ali, não é assim. Você é uma pessoa muito bonita, com todo respeito, né? Eu tô falando no meu ponto de vista de harmonização. Sim, claro. Você tem uns traços assim... Você tem um estereótipo B, você é assim, você não é feio. Eu falei, você faz tratamento? Aí entra essa parte da saúde mental. Então, eu sempre tento orientar os meus pacientes de uma maneira geral, assim, sabe? Em relação à valorização, eu tenho que te perguntar a questão financeira. Em meio a esse movimento muito abrupto, né, de vários tipos de procedimentos que você, como biomédica e farmacêutica esteta, pode realizar, é algo muito valorizado financeiramente? Muito. É bem valorizado, sim. Mas hoje eu nem me preocupo com essa questão da valorização. Eu me preocupo muito com a responsabilidade. Porque por mais que eu sei anatomia, que eu faço todo o procedimento que eu faço, eu dou uma assistência muito grande aos meus pacientes. Eu acho que o dinheiro ele é muito consequência. Claro que ele te dá um impulso, ele te dá uma satisfação. Falar que dinheiro não traz felicidade é mentira. Te traz, sim.
Claro que te traz. Ele te ajuda em várias coisas, né? O dinheiro, ele te traz segurança, né? Quando você tem dinheiro, existem pessoas também que têm uma soberba muito grande. Claro. Mas eu acho assim, se você tem dinheiro, você fica um pouco mais tranquilo. Poxa, se acontecer alguma coisa, eu tô munido, né? Eu tô assistido. Mas eu me preocupo muito mais com o paciente do que com o dinheiro, sabia? Eu sou uma pessoa muito simples. Claro. E até porque, acima de tudo, tem o seu nome ali, né? Para poder assinar. Com certeza. Eu sempre falo com meus pacientes, eu tenho 2 filhos e preciso dormir em paz. Doutora, eu vejo que você investe muito nas redes sociais. E quando a gente fala hoje em dia redes sociais, vem logo na cabeça, primeiramente, o Instagram. É uma estratégia ou é algo que você sempre viu como uma ferramenta que poderia ampliar ainda mais o seu trabalho? Então, eu sou bem comunicativa. Mas quando eu entrei no ramo, eu escutei de um professor meu, isso há 2, 3 anos atrás. Ele falou assim, com todos os alunos: se vocês não estiverem gravando vídeo dentro de 5 anos, vocês vão estar passando fome. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque apesar de ser comunicativa, de conseguir me expressar, eu sempre tive um pouco de receio com as câmeras. Sim. Entendeu? E eu fui desmistificando aquilo ali, eu fui quebrando. Eu gravava e eu tinha vergonha de me assistir. Hoje não, hoje eu tô em qualquer lugar, eu pego o celular, tô no aeroporto, tô gravando, tô indo dar curso, é assim, é assado. Hoje pra mim é muito tranquilo. Sim. Muito tranquilo. E isso faz parte da minha rotina hoje, né? Do meu dia a dia. E hoje eu confesso que eu até gosto. Eu sinto falta, mas realmente o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho pra mim. Eu só fico assim, às vezes, um pouco presa, porque como eu trabalho com harmonização corporal, o Instagram, ele me enxerga com o nicho black. O que é o nicho black? Ele me caracteriza como nudez. Porque o bumbum, o preenchimento íntimo e feminino e masculino, eles também entram. Às vezes eu faço um procedimento de abdômen, um emagrecimento. E a plataforma do Instagram me caracteriza como nudez. Então, eu tenho sempre que estar ali me reinventando, gravando vídeos, usando fotos lúdicas, né? Eu não posso usar fotos que mostram, Sim, claro. porque a plataforma me derruba. Então, eu tenho que estar ali sempre me reinventando. E para mostrar esses resultados, eu tive que criar um grupo na plataforma do Telegram para conseguir mostrar, porque lá eu não sou banida. E é um grupo privado, onde quem está lá não sabe quem está lá, por se tratar também de uma harmonização íntima, né? As pessoas, elas ainda têm um pouco de receio, elas não gostam de mostrar que estão procurando aquilo ali. Diferentemente do bumbum, né? Ou do facial. Então, eu criei esse grupo e hoje eu consigo mostrar tudo ali, tudo que eu faço. Seja masculino e feminino, estão todos os meus resultados lá. Doutora, o que a palavra biomedicina e farmacêutica esteta significam para sua vida? Então, bio é vida, né? Medicina, estudo da vida ali. Estudo. A farmácia, ela está muito direcionada à parte medicamentosa, né? As experiências que eu tive, por isso que eu falei assim, não que eu não defenda a classe da farmácia, né? Foi uma profissão. Sim. Mas hoje toda a experiência medicamentosa que eu tive foi mais voltada à parte da biomedicina, porque eu trabalhei muitos anos com laboratório. Então as medicações, elas influenciam nos exames laboratoriais. Então eu precisava ter conhecimento do que aquele medicamento influenciava no resultado de exame. Então, eu tive que ter conhecimento. Hoje, quando eu falo sobre a farmácia e a biomedicina, porque a biomedicina está muito mais amparada juridicamente sobre o conselho, né, sobre o CRBM, do que a própria farmácia em alguns aspectos. Tem empresas que a gente pede produto que não permite que o farmacêutico faça o pedido. E apesar de serem ativos, drogas, né, que todo medicamento ele é uma droga, sim, não permite que o farmacêutico faça pedido. E a biomedicina, ela tem total respaldo, né? Como tem também procedimentos que o farmacêutico faz que o biomédico não faz. Então, eu acho que eu consegui esse equilíbrio aí, né? O que um me ampara, o outro não me ampara. E aí dá para juntar e agregar. Que legal. Doutora, você concorda comigo? E, por favor, se você quiser discordar, fique à vontade. Que a nossa vida parece como um livro? Com certeza. Dia após dia, a gente escreve página por página. E o mais interessante que nesses dias das nossas semanas vividas aqui na Terra, todo dia se parece com uma página, porque assim como nos livros,
Às vezes vai ter páginas que vão contar histórias lindas, maravilhosas, mas a página seguinte já vai ser contando uma história não tão feliz assim. Uma história recheada de aspectos negativos. Só que todo livro tem ali páginas, tem a capa, tem o título e tem mais o quê? Vamos ver se você sabe. O início, né? A introdução, o início, o Introdução. meio e o fim. E tem uma outra coisa que existe em todos os livros que começa com a letra C. Vamos ver se você vai saber o que é. Capítulos. E a nossa vida enquanto ser humano também é recheada de capítulos. Certo. Que demarcam ali uma linha temporal de momentos incríveis que você possa ter vivido na sua existência aqui na Terra. Momentos positivos e momentos negativos. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados eternamente. Só que os capítulos, normalmente na nossa vida, eles são marcados com acontecimentos. Porque, como nos livros, existe ali um capítulo mostrando a história de uma nação, a história de uma guerra que afetou um povo, a história de um artista famoso, enfim. Só que na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem ser em formato de pessoas, anos, datas. Sim. E no livro da sua vida, eu sei que tem um capítulo que transformou totalmente a sua vida como mulher e como profissional, que ele vem, e se tivesse sido colocado no livro da sua vida, vai estar lá uma data, que ela por si só já fala milhares de palavras. Dia 19 de maio de 2016, uma quinta-feira. O quanto que essa data mudou a sua vida? É difícil. O melhor dia da minha vida. Nascimento do meu filho. Chega a ser impossível falar qualquer coisa sobre esse dia. Não só sobre o dele, né? Sobre o da minha filha também. Que coincidentemente é dia 19 de maio também. Só que de 2020. Terça-feira. Eu costumo falar que se você não evolui como mãe, como pessoa depois da maternidade, você não evolui nunca mais. Eu escutei também de uma pessoa que ela falava assim: quando você tem filho, você entende o real significado de um dos mandamentos, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você vê uma mãe na rua hoje, você ajuda com a criança, você espera ela atravessar a rua, você tem cuidados. Sim. Você sempre pensa com o próximo. Nada me fez pensar tão no próximo quanto a maternidade. A maternidade é algo que me move. Existe uma Luísa antes do dia 19 de maio de 2016 e uma depois dessa data? Com certeza. Sou outra pessoa. E 1000 vezes melhor. Tentando ser melhor todos os dias. Porque a maternidade, ela te dá muita responsabilidade, né? Eu falo que hoje, se eu pudesse, eu teria mais filhos. Meu marido já é vasectomizado, mas o difícil não é pagar. O difícil é você educar. As crianças hoje, elas vêm com uma mente muito acelerada. Meu filho e minha filha têm respostas prontas na ponta da língua. Não, antigamente a gente respeitava nossos pais pelo olhar. Exato. Era só um rabo de olho ali, você já... Sim. Hoje não. Eu posso olhar, eu posso brigar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, que ele tem argumento pronto pra bater de frente comigo. Então, assim, o mundo de hoje tá muito difícil pra educação. Hoje eu tento sempre manter eles ali. Mas minha mãe sempre me criou pro mundo. Ela sempre fala assim: filha, a gente cria pro mundo. E eu tô preparando meus filhos para isso. Porque eu quero que eles passem pelas mesmas experiências que eu tive, que foram experiências transformadoras. Como sair de casa muito cedo. Eu saí muito cedo, com 14 anos. Para vir para cá, para Valadares, para estudar. Hoje eu penso que eles precisam sair um pouquinho mais tarde. para eu tentar segurar mais. Porque o mundo tá muito virado. Tem coisas que vêm acontecendo que... Igual essa notícia internacional, né? Que a gente tá aí no auge. Sim. Então, assim, são coisas que me assustam. E eu fico pensando, meu Deus, hoje eu tenho filho, hoje eu sou responsável por 2 crianças, né?
Então eu tenho que ter esse zelo, eu tenho que ter esse cuidado. Mas se eu pudesse, eu tinha mais uns 3 filhos aí. Além desses 2 capítulos que são em formato de datas e que traduzem o nascimento de 2 pessoas que transformaram a sua vida, os seus 2 filhos são 2 sonhos que você realizou na sua vida. Sim. Só que você, Luísa, é também um sonho de outros 2 capítulos da sua vida, que atendem pelos nomes de Lutgard Sá e Cláudia Rocha. O quanto que esses nomes são a sua vida? Tudo, né? A gente passa não é mudar o amor, né? A gente acha que ama os nossos pais até a gente ter os nossos filhos, né? E eu até falei isso com a minha psicóloga, meu psicólogo, na verdade, né? Semana passada, que depois que a gente vai envelhecendo, né? Eu perguntei, você tem filho? Tem uma de 17. Eu falei, poxa, eu tenho o dobro da idade da sua filha. E hoje eu me sinto na necessidade de virar a mãe dele. Apesar de que eles não gostam, né? Mas a gente sente na necessidade de cuidar deles. E eles são tudo pra mim, né? Tudo. Meus filhos e meus pais, sempre ali em primeiro lugar na minha vida. Doutora, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Mais difícil? Eu acho que é difícil classificar como mais difícil, mas eu vou alinhar uma palavra triste, que foi a perda da minha avó. Qual é o nome dela? Hilda. Ela morava aqui. Morei muitos anos com ela. Desculpa, tá? Eu estou muito chorona. Fique à vontade, por favor, para expressar as suas emoções. Se... Eu costumo dizer que o feriado que vai vir, o primeiro feriado... Novembro tem 2 feriados. É. Quem já perdeu alguém muito especial sabe exatamente qual que é o primeiro feriado de novembro. Eu costumo dizer que, sei lá, algum dia, algum governante, sei lá, quem pode ter o poder de mudar, eu acho que deveria mudar para Dia da Saudade. Porque eu acho que às vezes dia de finados eu acho muito pesado. Enfim, é só uma ideia minha, utópica às vezes. Pegando um gancho nesse feriado que tá para chegar, que a gente sabe que quem tem um ente querido, muito querido no céu, a gente sabe quanto que essa data machuca. Se a dona Hilda estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ela? Que eu tento ser tudo aquilo que ela me ensinou. Como uma mulher elegante, ela era uma mulher muito classuda. Minha avó é muito antiga, minha família é muito conhecida aqui em Valadares, né? E minha avó é muito elegante. Ela falava assim que a mulher ela tem que saber se posicionar. Ela me ensinou até o jeito de mastigar chiclete. É sério. Legal. Porque mulher, todo mastiga chiclete assim, né? É. E ela fala, não, mulher só se mastiga chiclete com os 2 dentes da frente de boca fechada. Olha isso. E eu falaria pra ela que eu tô tentando ser metade daquilo que ela foi. Com certeza está sendo e vai ser igual ela foi aqui na Terra. Em relação à sua vida, eu te perguntei qual foi o momento mais difícil da sua vida. Mas pelo fato de você ter 2 filhos, óbvio que os 2 momentos mais felizes da sua vida foram os nascimentos dos 2. Se tivesse como tirar, eu sei que é difícil, mas se tivesse como tirar esses 2 momentos, quais foram ou qual foi o outro grande momento esplendoroso da sua vida? Olha, eu falo que eu costumava classificar os maiores momentos da minha vida, né? O primeiro, em si, antes dos filhos, foi a formatura. Para mim foi muito gratificante formar, né? Sim. Muito gratificante. A questão da maternidade dos filhos e, claro, né, a questão do casamento em si, né? A união ali, Claro. quando a gente resolve. Então, porque assim, eu não casei ainda em papel. Tenho 12 anos com meu mas já esposo, mas casou, não já. casei. Mas juntado com fé, casado né? É verdade. Bem lembrado. Mas assim, quando a gente junta, a gente resolve viver uma vida, né? Então é um momento que marcou pra mim também. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Filhos. Tudo, Deus. primeiro lugar. Vida.
A minha, você egoísta. Lutgar de Sá. Meu maior exemplo. Cláudia Rocha. Minha base. Biomedicina. O futuro. Farmácia. A cura. Luísa Somerlati. Uma pessoa feliz. Agora, doutor, é o jogo do famoso superestimado e o subestimado. A palavra superestimada, a gente não costuma falar ela muito durante os nossos dias. Só que ao invés de falar superestimado ou superestimada, a gente usa uma frase, que é o famoso não é isso tudo. E o subestimado é o contrário. É aquilo que você vê que as pessoas subestimam. Ou seja, você gosta muito, você tem um apego, você gosta de comer, de beber, de ir, mas você vê que pelo menos no seu ciclo de amizades, as pessoas não dão tanta bola assim. Podemos ir? Podemos. Você entendeu, você vai entender. Me fala uma comida superestimada na sua visão, que as pessoas superestimam. Você pode até gostar dela, mas pelo que você vê que as pessoas falam desse tipo de prato, você fala assim, gente, não é isso tudo que vocês falam que é. Ou você pode detestar e... Vou dar um exemplo. Comida japonesa. Eu amo, mas tem outras comidas muito mais prazerosas. Você trocaria... Trocaria, claro. Entendi. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada na sua visão. Cerveja. Não gosta e... Eu gosto. Mas é uma bebida que vai estar sempre, em todos os lugares. Você sempre, qualquer lugar que você for, vai ter uma cerveja ali. Mas uma bebida, assim, que eu não gosto é destilado. Destilado você acha superestimado? É. Não bebe de jeito nenhum? Não. É pela cara que você fez. É, não mesmo. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado, que você não escuta de jeito nenhum, você para e pensa assim, eu não entendo porque que faz tanto sucesso. Não vou te falar nome de banda, mas vou te falar o tipo. Reggae. Não gosto. Não gosto. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada na sua visão, aquela que você gosta muito, mas você vê que a galera não dá tanto valor pra ela. Enquanto você acha que as pessoas deveriam dar. Ai, difícil. Vou falar... É muito cultural isso pra mim lá. Mas comidas assim, tipo... rabada... Nossa, bom demais. Mas eu vejo que tem muita gente que não gosta, sarapatel, comidas assim mais de interior, Sim. sabe? Me fala uma bebida subestimada na sua visão. Agora, mudando a vertente, né? Cerveja. Banda, cantor ou cantora subestimado, que você gosta muito, e às vezes você fala, pô, deveria ser mais reconhecido, poderia fazer mais sucesso, independentemente do gênero. Eu sou bem eclética, é difícil, né? Acho que tudo é fase, tudo é momento, né? Eu amo rock, eu amo MPB, eu gosto de um sertanejo, eu gosto de um axé. Fica difícil classificar, assim, pra mim, que sou bem eclética, né? Sim. Mas eu gosto muito de Jorge Mateus. Defina a sua vida com uma palavra. Intensidade. Defina a sua história de vida com uma palavra. Luta. Defina essa conversa com uma palavra. É uma experiência totalmente diferente. Olha que legal. Que bom ouvir isso de você. Muito obrigado mais uma vez por ter novamente, né, fazer questão de ressaltar, ter topado, ter aceitado o convite. Foi uma honra do tamanho do mundo, ainda mais sei que você não mora aqui, então quando você vem é sempre muito corrido e você tirou um pouquinho do tempo da sua agenda para poder prestigiar a gente aqui. Muito obrigado, foi uma honra ter te conhecido. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, satisfação toda minha poder estar aqui e poder mostrar um pouquinho da minha história, né? Sobre a minha luta, sobre a minha vivência, sobre o meu dia a dia. Foi uma honra, obrigado mais uma vez. Eu já gostei dela porque ela veio de azul e branco e eu como um bom cruzeirense. Eu também, cruzeirense. Foi por isso então. Sempre. Muito obrigado mais uma vez, doutora. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui, né? O último episódio desta incrível semana com histórias marcantes e edificantes
para você que sempre nos acompanha. Eu volto na próxima semana com mais uma semana cheia de histórias marcantes de pessoas que fazem por onde aqui na nossa cidade, em região, enfim, aqui você já sabe, é lugar para ouvir histórias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.